E nessa noite coube a sorte a tua filha, a pastora, serva do Senhor, de para ministrar essa palavra que não precisa ser confirmada. Essa palavra já foi confirmada pelo Senhor, porque é a tua palavra. Que o nosso coração esteja sedente por essa verdade. Usa a tua filha, os seus lábios, todo o teu ser, cobre-la com o teu sangue, reveste, Pai, ela das tuas armaduras. Deus abençoa o seu lar, o seu esposo e toda a sua família. Deus, assim nós oramos e abençoamos a nossa pastora. Ela tem essa liberdade no Espírito, Senhor, para pregar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, se sente. Graça e paz, igreja. Graças a Deus. Nós já estamos com o coração cheio. Não sei você, mas eu estou já maravilhada com o que Deus já fez nessa noite. Você já pôde sentir a presença de Deus? Como isso é maravilhoso. Isso precisa ser confirmado em nossa vida em cada reunião que a gente faz. Porque se nós nos encontrarmos aqui e não sentirmos isso, é apenas uma reunião. É apenas um encontro de irmãos e amigos. Mas quando essa unção é derramada sobre a igreja e você sente o palpitar no teu coração, a vontade de chorar, a vontade de gritar, a vontade de sair correndo. Isso é poder de Deus. Isso é maravilhoso. E Deus se agrada disso, porque significa que o seu coração estava pronto. O período do louvor, ele é muito importante. Ele nos prepara, ele limpa, ele dilata o nosso coração para receber a palavra. Se a gente chegar aqui e a palavra for direto ao nosso coração, vai ter efeito, porque a palavra ela é poderosa por si só. Mas quando a gente se prepara, o coração preparado, a palavra vem e é como aquela passagem que diz: encontra uma terra fértil. E é isso que vai acontecer nessa noite. O teu coração está em terra fértil. A semente vai ser lançada, a palavra de Deus, as ordens de Deus, as ordenanças do Senhor vai ser ministrada. E o seu coração preparado você vai receber. Não deixe nada tirar a sua atenção. Não permita, não se distraia. E aliás, nós falaremos sobre as distrações. Nós já oramos e agora eu vou convidar você a abrir a palavra de Deus. Numa passagem muito conhecida, muito pregada. E glória a Deus por isso. Que significa que o povo de Deus está lendo a Bíblia, né? Graças a Deus. Neemias 6:3 é o tema, mas nós vamos discorrer nessa história que você conhece, mas nós vamos esmiuçar e o Espírito Santo de Deus vai dar um alerta no teu coração. Eu não sei a tua necessidade, eu não sei a tua deficiência, porque nós temos deficiências espirituais, mas o Senhor sabe e Ele vai nos mostrar hoje, amém? E esse texto base, ele diz assim, todos acharam Neemias 6? E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Outra tradução diz: estou fazendo uma grande obra, uma boa obra, a qual não posso parar. Esse texto é da passagem maravilhosa de Neemias, uma passagem que nos dá um ensinamento muito grande. Primeiro ensinamento dessa passagem, lá em Neemias, se você quiser abrir para acompanhar, ou apenas ouça, Neemias, no capítulo 1, começa a discorrer uma história, nós ouvimos sobre isso um pouco ontem, ainda cutuquei o pastor, falei: pastor, Deus está confirmando. Deus está confirmando. Hoje Deus já confirmou e você vai ver no decorrer por quê. De manhã na oração do evangelismo Deus confirmou. E tudo se confirmou para nosso bem e para a glória de Deus. E aí nós vemos essa passagem onde Neemias, copeiro do rei, numa posição em que ele não se preocupava com mais nada. Porque ele era o queridinho, né? Porque o rei confiava nele. Ele tinha um cargo de confiança. Ele tinha um cargo em que ele não precisava se preocupar com mais nada. Era um cargo complicado,
como já foi falado aqui, né? Acho que foi o pastor Ulisses que falou, um cargo complicado, porque ele provava tudo antes do rei. Então o rei tinha confiança nele. Mas passou por ele, chegou até ele os irmãos que estavam vindo do exílio da Babilônia. E quando chegou uma notícia para ele, abalou. Alguém aqui já recebeu uma notícia que abalou as estruturas? E chega a arder o coração, aquele gelo que dá, você fala, não é possível. Gela até as pernas. Foi essa notícia que Neemias recebeu. Mas me chamou a atenção, porque é uma notícia que talvez, sendo uma outra pessoa, não Neemias, podia ser que essa notícia só falaria, que pena. Que pena. Eu não sei se já passou pela situação de dar uma má notícia para alguém sua, uma notícia ruim sua, e a pessoa fala, puxa, hein, situação complicada tua. Ou então diz assim, mas isso ainda é nada. O meu problema, né? E aí você se sente assim, puxa, pensei que eu ia desabafar com alguém, né? Eu poderia ter um ombro amigo, mas você não tem. Mas não foi isso que aconteceu com esses irmãos, com esses que foram até ele levar essa notícia. Neemias ouviu aquilo, o coração dele ardeu, apertou, e a palavra diz que ele chorou muito. O que significa isso? Ele teve empatia. Será que é possível um cristão não ter empatia? Será que é possível um cristão receber uma notícia de que as coisas não vai bem com os irmãos e não sentir nada? Será possível? Neemias sentiu. E a palavra fala que ele chorou muito. E ele foi para o quarto dele e fez uma oração antes de qualquer coisa. Ele não, claro que nesse tempo, mas vamos trazer para o nosso tempo, ele não pegou o WhatsApp e espalhou notícia. Ele não... Pense em tudo que poderia acontecer nessa situação nos dias de hoje. Não, ele foi para o quarto dele. Primeira lição para nós, você recebeu uma notícia que te abalou, vai no secreto com o Pai. O teu socorro vem do Senhor. Eu vou ligar para aquele advogado. Quem nunca? Vou pedir ajuda, uma orientação. Eu vou falar com a Silvia, porque ela é da saúde. Ela vai me orientar o que fazer com esse laudo, porque eu estou apavorada. Quem nunca fez isso? Mas hoje o Senhor diz, o teu socorro vem do Senhor. É a primeira busca. É o primeiro ato, buscar ao Senhor de todo o teu coração. E aí esse homem fez isso. Esse Neemias, esse homem que nos deixou esse grande exemplo. E ele foi para o quarto dele. E no versículo 5 do capítulo 1 diz assim. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite. Pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. De todos nós nos corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E ele continua, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus estatutos, e eu os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. E de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que eu tenho escolhido para te fazer habitar, e habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a mão forte do teu braço. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo, dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Que oração é essa? Oração em que ele não disse, aquele povo pecou.
Porque Neemias era um servo do Senhor. O povo tinha se corrompido. Se a gente lembrar da história lá escrito em Esdras, Esdras já estava lá vendo a situação corrompida. Eles já não estavam mais seguindo as leis de Moisés. Eles já tinham se dado em casamento misto, aonde Deus estava abominando isso. Ele tinha já se misturado com o povo. Eles estavam lá na Babilônia, já tinha misturado com todo mundo lá. E aqui nessa oração, Neemias se coloca na mesma situação. Senhor, nós pecamos. E quando nós, como igreja, falamos com o Senhor dessa maneira, Senhor, nós erramos. Senhor, nós somos falhos. O Senhor olha em nós como uma igreja só, a igreja de Cristo, como um corpo em Cristo. Hoje de manhã o pastor falou sobre corpo, aqui na oração, né? Nós somos membros de um mesmo corpo. E nós precisamos ter esse sentimento, que se um irmão meu não está bem, alguém aqui deixa de cuidar de uma unha encravada do pé, Filó? Alguém deixa? Aquilo incomoda muito, você vai cuidar. Ah, mas eu só uso sapatinho fechado, é aí que não dá para usar mesmo. Você vai cuidar. E a palavra diz que nós somos um corpo, não somos corpos, né? Espiritualmente somos um corpo em Cristo. Então nós temos que nos preocupar uns com os outros. A palavra hoje vai nos exortar a cuidar da vida do nosso irmão. Não como muitos fazem, mas com amor. Com amor que vem de Deus. Mais uma vez, Deus falando que Ele quer mais amor no nosso coração. E é triste eu ouvir isso. Quando eu escutei isso do Senhor, eu falei, o Senhor quer mais amor pelo meu próximo. Eu comecei a analisar, Senhor, quem que está em volta de mim? Quem que precisa? Qual irmão da igreja? Qual vizinho? E a gente começa a analisar. É isso que Deus quer que a gente faça. Comece a analisar no seu trabalho, lá na faculdade, você está fazendo escola, seja qual for. Acho que só você está na faculdade, né? Os demais já estão cumprida aí a missão, graças a Deus, né? Mas vai. Está estudando. Graças a Deus. Mas aonde você estiver, você precisa olhar ao teu redor. Vidas estão perecendo. Nós tivemos uma prova disso hoje de manhã. Maioria, poucos. Eu acho que eu e a Silvia estávamos separados um pouco. Os grupos se separaram. E do nosso setor, em que nós mesmos demos como nosso setor, só uma pessoa. Estou com pressa. Pegou o folhetim, já não sei nem se guardou. Estou com pressa. Só uma. Todas as outras aceitaram. Nós víamos sede nesses olhos. Sabe? Os olhos fitos na palavra. Se emocionavam com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa. O poder não é nosso. Sabe por que a gente teme de fazer o bem para alguém? Porque a gente acha que é a gente que vai fazer. Do homem procede só os maus desígnios. Mas de Deus procede vida e amor. Então não tema. Está alguém lá no ponto de ônibus, meio entristecido. Aí você sente que tá. O que a gente sente? O Espírito Santo que habita em nós, ele vai, ó. É a hora. É a hora de fazer minha obra. Aí a gente fica, não, eu não. Manda outro. Eu vou dar o endereço dele pro pastor. O pastor vai lá. É você. Talvez não precise palavras. Talvez precise de ouvidos. Talvez precise de um abraço. Talvez precise até mesmo de uma ajuda. Braçal mesmo. Ajudar com algo. A pessoa está enferma e ir lá ajudar com algo. Eu não sei a forma que Deus vai te usar. Mas hoje Deus está falando. Eu quero ver isso no meu povo. Porque é aí que nós mostramos a diferença do que serve a Deus. A diferença do que serve e do que não serve. E nós sabemos que tem muitos que não servem a Deus e fazem as boas obras. Mas as obras sem fé é morta. E a fé sem obras é morta. Ah, eu tenho fé. Fico dentro da minha casa, dentro do carro, venho para a igreja, no meio do povo de Deus. Ai, glória a Deus, é muito bom. Mas é lá fora. Porque a palavra diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E pregar o evangelho não é só no dia de evangelismo. É com as nossas atitudes. É ajudar alguém a subir no ônibus, é ajudar com a sacola, é dar uma carona de repente. É claro que hoje é perigoso, mas pode. A não ser que esteja de moto, né? Que eu falei brincando, de moto não dá para dar carona. Mas o Senhor vai te direcionar para você dar amor nesse mundo. O amor de Deus. Porque mostraremos a diferença.
E nós vemos nessa oração, Neemias, ele ficou tão incomodado em saber, eu estou aqui guardado dentro do palácio, mas os muros de Jerusalém estão quebrados, o povo está corrompido, a adoração do Senhor já acabou, já está deturpado, o povo se corrompeu. Ele não aguentou, ele chorou e ele orou. Essa oração linda que a gente ouviu, Senhor, o Senhor falou que o povo ia se corromper. E o Senhor falou para nós, esse mundo você vai ter muitas dificuldades. Ele nos avisou. O Senhor é aquele que avisa. Aqui nesse texto a gente vê que o Senhor já tinha avisado, olha, Moisés, o povo vai se corromper, mas eles vão se arrepender. E é isso que o Senhor quer da gente, arrependimento daquilo que a gente tem feito, que tem desagradado ao Senhor. E aqui ninguém vai falar para você o que é que você precisa se arrepender, porque só você e Deus é quem sabe. E o Senhor é quem examina os corações. E aí nessa passagem toda, ele começa a interceder pelo povo, e ele começa a se entristecer, e a palavra fala que o coração contrito, ele abate o rosto. Ao contrário disso, o coração alegre formoseia o rosto, né? Então, por falta de algo, de repente o seu semblante fica caído. Então, não se incomode de alguém falar, tá tudo bem. Esses dias eu estava tão cansada, e não foi uma, nem duas, nem três irmãs, não, várias irmãs. Tá tudo bem? Eu só tô cansada. Graças a Deus, cansaço passa, né? Mas não fique intimidado de alguém perguntar, essa pessoa está querendo te ajudar. Receba a oração, receba o abraço, porque o Senhor quer cuidar de você através do teu irmão. E você também cuide do seu irmão através dessa preocupação, que o Senhor é quem vai mover em nosso coração isso. E aí, ele com esse semblante entristecido, o rei, que era muito, muito amigo dele, né? Confiava nele, falou, tem coisa errada. Neemias nunca foi assim. E aí ele expõe para o rei. Essa parte a gente conhece bem. Ele conta tudo. E o rei se comove com aquilo. Porque ele não foi ali exigindo, olha, eu estou indo e pronto. Eu já peguei um atestado, eu já estou liberado e estou indo. Não, ele se prontificou. Olha, está acontecendo, mas não pediu nada. Mas Deus vai na frente. Quando você precisar de algo, Deus já foi na frente. Você orou, Deus prepara o caminho. Se é algo que você precisa tratar, quando você chegar lá, a pessoa ainda vai falar assim, ó, eu sabia que você viria. Eu já ouvi isso. Eu sabia que você vinha. E você vai receber esse suporte que o Senhor vai mandar na tua vida acerca de qualquer coisa que você esteja enfrentando. Porque para Deus pode ser área jurídica, pode ser criminal, pode ser o que for, financeiro, no casamento, com a educação do filho, tudo Deus tem resposta. Tudo, aqui contém tudo. Esse é o manual do cristão. Mas o Senhor fala com você também através de vidas. Fique atento, não se disperse. Em nenhum momento, Deus vai usar às vezes alguém na rua e vai dar a resposta que você precisava e a pessoa nem imagina que foi uma resposta de Deus. Ele usa da forma que Ele quer, quem Ele quer. E aí então, ele recebe autorização do rei para ir lá. Mas o rei não deu só um papel falando, ó, pode ir, você está liberado para passar. Ele deu tudo o que ele precisava, tudo. Ele capacitou aquele homem, Neemias, para fazer essa obra. Tudo que ele precisou, tudo que nós precisamos, virá da mão do Senhor. Virá da mão do rei, o nosso rei. Tudo que você precisa está nas mãos do Senhor. Ora, porque na hora certa Deus vai te dar. Tudo no tempo dele. Porque há um tempo preparado para todas as coisas. A gente quer acelerar. Né? Muitos adiantam lá o áudio do WhatsApp, né? Porque já está numa inquietação que tudo tem que ser acelerado. E às vezes com Deus também. Senhor, cadê? Está demorando. Eu não estou aguentando. O Senhor conhece. E a palavra diz que Ele não dá prova maior do que você pode suportar. Pense sempre nisso. Não se esqueça disso. A prova não é maior do que as suas forças. Você é valente. Continue firme que você vai vencer. E aí ele vai. E ele chega lá. Ele não chega lá já, ó, vamos construir. Eu vim para fazer e acontecer. Não, ele chega quietinho. De noite ele vai lá e olha e fala, nossa, está destruído mesmo. Bom, não tem portais. Ele foi do outro canto.
aqui também não tem porta, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo. Ele analisou. Fortemente, Deus falou no meu coração: avalie a sua vida. Para um pouco sozinho. Quer ir lá na beira do mar? Eu não sei para onde está o mar, para cá. Para cá. Mas quer ir no monte, pode ir também. Pode ser um monte. Avalie as suas dificuldades. Coloque grau nas suas dificuldades. Agora, se você passar pelo AME, pelo menos quando eu fui, foi assim. A enfermeira falou assim: a sua dor, de 1 a 10, que ela queria avaliar, né? Para mim, estava forte. Eu não sei se poderia ficar mais forte, mas para mim estava. Eu falei, eu acho que 8, porque vai que dá para ficar pior, né? Não há nada que esteja ruim que não possa piorar. 8. Aí ela pôs lá. Avalie as suas dificuldades. De 0 a 10, como é? E cada coisa que você tem enfrentado. Porque nós enfrentamos muitas lutas. Então coloca lá a área financeira. Eu vou avaliar. Senhor, aqui eu preciso de uma estratégia de guerra. Área conjugal. Senhor, aqui eu preciso de uma estratégia de guerra e Deus vai te dar. Faça um mapeamento. Tá difícil? Coloque ponto a ponto na presença do Senhor. Pega um caderninho mesmo. Eu faço isso, eu coloco tudo no caderno e falo, Senhor, e escrevendo, a gente fixa, né, melhor. Faça isso. E foi assim que Neemias fez. Ele foi lá e olhou tudo e voltou e convocou o povo. Hoje, Deus está convocando Magalhães. Através dessa palavra. Irmãos, vamos analisar, avaliar a nossa igreja, a nossa Jerusalém. Vamos analisar o que precisa. Irmãos, eu não vou falar de novo. Olha o tamanho do templo. Será que nós estamos em condições de receber irmãos ali? Será que a minha deficiência vai poder receber uma irmã machucada? Será que a minha dor não vai impedir de amar a irmã que vai vir machucada? E Deus falou grandemente no meu coração isso. Eu quero que você analise as tuas feridas. Porque Ele vai mandar mulheres feridas. E como você vai cuidar se você estiver ferida? Eu ouvi a frase, isso gravou na internet toda. Os feridos sangram em cima de outros. Isso é verdade. Quando alguém vier e te ferir, você não vai estar curada. Você vai dar outra resposta bruta. Magalhães. Eu não estou nem me referindo à live, mas se alguém estiver ouvindo, vai receber para ele também. Mas hoje a palavra é direta para nós. Direta. O Senhor está falando para nós assim, você precisa avaliar as tuas dores. Porque nós vamos crescer. E da forma que nós estamos, olha, é o Senhor quem está falando, não sou eu. Eu não conheço a profundo da tua vida. Eu não conheço a tua vida espiritual, ainda que eu andasse com você todo dia. Porque só Deus conhece o coração. Mas Ele falou para mim, falar para a igreja, da forma em que está, nós não conseguiremos encher aquele templo. E eu chorei. Eu chorei. Porque eu oro por aquela igreja todo dia, aquele templo, né? Nós somos a igreja. Mas eu oro por aquela igreja e falo, Senhor, quando nós vamos para lá? Senhor, quando eu vou ver aquela igreja grande? E aí, quando eu estudava essa palavra, o Senhor falou, como? Se nós estamos feridos, estamos ferindo os nossos. Se eu estou ferindo alguém que está aqui dentro. E o Senhor falava comigo dessa forma. Eu não sei, irmãos, eu não sei o que acontece dentro da igreja. Eu ainda não sei. Mas se o Senhor falou, está acontecendo. E você vai ter que avaliar. E não é falar assim, a irmã faz isso, realmente, está acontecendo. Será que eu tenho feito isso? Eu estou magoando com as minhas palavras? Isso eu não deixo passar não. Agora vai ter. Misericórdia, meu Deus. Deus não vai mandar as ovelhinhas dele para ser feridas no Magalhães. Deus não vai mandar. Nós precisamos nos curar. Irmãos, eu não estou aqui dando chicote. Olha, longe de mim, corrigir de mim. Os irmãos, é o Senhor nos corrigindo. Eu ainda falei com meu esposo, eu estou assim, ainda pensando se é essa palavra mesmo, porque já estava doendo meu coração. Mas onde se confirmou, hoje se confirmou, no louvor. Porque nós precisamos realmente ser instrumentos de cura.
instrumentos de cura e não de corte, e não de ferimentos, e não arrancar a casca de feridas que estão quase curadas. Talvez tenha alguém orando, cuidando, zelando, aí eu vou lá e... Aí a pessoa fala, puxa, eu estava quase bem, eu estava quase pronto. Eu estava quase pronto, mas agora eu desanimei de novo. E tem gente que só está precisando disso para desanimar. Infelizmente, não seja você esse que vai fazer o irmão desanimar. Aí a palavra do Senhor falou ainda mais. Neemias chegou e falou com muitos. Aqui tem uma lista de nomes. E eu não me lembro. A bateria está querendo acabar da minha garganta. E eu não me lembro aqui qual é o capítulo, mas que fala uma série de nomes. Neemias não foi lá fazer sozinho. O pastor Renê não vai fazer sozinho. Existem coisas que ele não sabe fazer. Eu sei que parece que ele arranha um violão, né, pastor? Arranha. Então o louvor é com você. Existem irmãos que têm timidez de pegar o microfone e vir aqui. Então essa parte é com você. Tem irmãos que não fica na recepção porque é tímido. Então essa parte é com você. Tem irmãos que não pode limpar a igreja porque tem problema de coluna. Então essa parte é com você. O que mais? Os irmãos vão pintar a igreja. Talvez tem irmãos que têm alergia ou que trabalham no domingo. Não vai poder. Então é com você. O que mais na igreja? No som. Tem irmãos que não sabem mexer no som. Você sabe, então é com você. Cada um tem o seu papel no reino. Cada um tem o seu ministério, o seu talento. Todos têm. Todos têm talento. Ah, eu não sei, eu não faço nada, não sei fazer nada. Tem. Deus não deixa ninguém desprovido. Quando Ele chama, Ele mesmo capacita. E nós vamos ver que Neemias, ele chamou alguns e Deus capacitou a todos. A obra foi feita. Uns cuidaram das portas, outros cuidaram das outras portas, que lá tinha porta de todo nome. Vou falar que eu não sei de cor. Porta de todos os nomes. E os muros, eles começaram a levantar. E estava todo mundo a todo vapor. E o muro estava até a metade já. Igual a gente vê ali. Ai, já está indo, né? Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? As investidas. Você acha que o diabo fica contente de ver você caminhando feliz, pondo a sua melhor roupa para vir para a igreja? Ele não fica feliz. Ele quer colocar na sua mente assim, ó, você não precisa ir. Você pode orar dentro do teu quarto. E na igreja para quê? Você já foi ferido? Você lembra que já judiaram de você lá na igreja? Judiaram e forçou, né, irmão? Fala da minha mãe. Já te fizeram mal lá na igreja? Você vai lá fazer o quê? Você está cansado, você merece descansar. E o diabo vem, ó, as investidas. Ah, você vai, mas não senta perto daquela irmã porque ela te irrita. Cada frase que o diabo fala, porque ele é astuto, viu? Não subestime a fala do diabo, não. Ele é astuto e ele começa. Essas são as investidas. Aí está lá Neemias vendo o povo, que alegria, né? Eu vejo o pastor. Ele fica com um sorriso assim, ó, quando ele vê a igreja, um canta, outro toca, e a igreja pegando fogo, e o pastor só assim, ele olha para trás e fica sorridente. A alegria do pastor ver a igreja cheia do poder de Deus. Eu imagino Neemias lá sorridente, daqui a pouco ele começa, o que está acontecendo? Ah, Sambalate, Tobias, e tem um outro nome que eu esqueci. Estão lá falando que não adianta não, que se uma raposa vir, derruba. Que a gente é fracote, que a gente não vai conseguir isso nunca. E o povo ouvindo, acreditando. Neemias não. Neemias falou, não quero nem dar ouvido. Isso é tudo mentira. É tudo farsa. E eles insistiam. Nós vamos ver no decorrer aí dessa história toda. E eu te desafio a ler o livro de Neemias. No decorrer de todo o tempo da história que ele escreveu, está escrito que eles ficavam intentando contra a obra. Porque a guerra dele não era contra Neemias. Mas pouco importava quem que ia fazer, eles não queriam a obra feita. Não importa o que você faça na igreja, não importa o que você faça para Deus, você tem um inimigo mortal, ele quer a sua morte.
O inimigo quer o seu fim. Não importa se você está cantando, se você está só sentado ouvindo a palavra. Ele quer a tua derrota. Então fique firme, meu irmão. Fica firme. Minha irmã, não desista. Não desista do marido, não desista dos filhos, porque o diabo quer que você desista. Ele quer que você largue os braços. Ó, não tenho mais força não. Eu já fiz o que eu podia. Glória a Deus. É aí que Deus entra em ação. Enquanto você fica debatendo, você perde as suas forças. Você elimina o teu vigor. Mas quando você entrega na mão de Deus, você confia, porque orar e ficar, ai meu Deus, e agora, hein? Levanta do chão já falando isso. Levantar do chão e falar, glória a Deus, está feito, agora eu vou fazer minhas coisas. É assim, vou cuidar da vida e Deus vai cuidar dessa situação. Faça isso, confie. E na igreja é a mesma coisa. Hoje nós estamos mais voltados para a nossa igreja, nossa comunhão, porque Deus quer sarar a nossa comunhão para Ele nos enviar para lá. Aleluia. E aí Sambalate, Tobias falando e Neemias só mandando, não quero nem ouvir, ó, mandava um mensageiro, vai lá e fala. Vai lá e fala com eles. Até que nesse versículo, Neemias fala, ó, eu estou fazendo uma grande obra, não me atrapalhe. Eu não vou parar. Não adianta, diabo, você falar, eu não vou parar. Não adianta falar que não tem jeito. Eu vou continuar orando. Diabo, não adianta você falar, lá não é o teu lugar. Deus está falando, é sim. É sim. Deus te trouxe aqui. É sim o seu lugar. A voz do pastor Renê é bom aos teus ouvidos? Como é quando você ouve a voz do pastor? Fisicamente, eu estou falando pastor Renê. A Bíblia nos dá uma orientação que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Se você se rebelar contra o teu pastor, você está em pecado. E a palavra do Senhor diz que rebelião é como o pecado de feitiçaria. Precisa mais do que isso? Não precisava falar mais nada. Senhor, tem misericórdia. Eu não quero ser. Eu não quero causar rebelião. Você viu o que o pastor falou? Você viu o que o pastor fez? Eu não vi e não ouvi. Não permita que o diabo sopre no teu ouvido. Porque olha só, depois dele receber essa notícia que não vai conseguir, a raposa vai derrubar, ele não quis nem dar ouvido. Ó. Aí quando ele presta atenção no povo, o povo estava com problema. Mas o problema não é só lá de fora? O pastor preocupado se não vai entrar aqui algum endemoniado e precisar repreender. Será que alguém está aí apto para fazer isso? Está com jejum, com oração, com bagagem para fazer isso? Essa era a preocupação do pastor. Mas não quando ele olha dentro da igreja. É dentro da igreja. Então, enquanto era para nós estar buscando, o pastor está tendo que cuidar aqui. Enquanto era para estar visitando outros para estar aqui, está tendo que visitar os daqui. O Senhor não quer que a gente chegue nessa situação. Porque aí, Neemias, ele começa a observar que o povo estava com problema. O povo estava, o que tinha mais condição, começou a oprimir os pobres. Pegava dinheiro em juros altos, pegava as casas porque não pagou o dinheiro, pegava os filhos como escravos porque não pagou a dívida. E aí, quando Neemias ficou sabendo disso, falou, o quê? Chama todo o povo de novo. O que está acontecendo com vocês? É isso mesmo? Vocês esqueceram da lei? Vocês esqueceram dos preceitos do Senhor? O Senhor abomina isso. Que a palavra de Moisés não ensina? Que teu irmão amar primeiro, amar igual você, amar o teu próximo como a ti mesmo. E eles já tinham se corrompido. Aí, o povo ouviu aquilo, acho que caiu, né? As escamas dos olhos. Nós restituiremos o que nós pegamos. Nós vamos devolver. A gente está arrependido. A gente não vai fazer mais isso, não. Neemias, pelo amor, onde nós estávamos com a cabeça? Nós vamos parar com isso. Nós vamos devolver. E nós vamos pedir perdão. E eles se arrependeram. E parou. E a obra continuou. A obra vai continuar. Quando nós fizermos isso. Senhor, eu me arrependo. Irmã, me perdoa. Aquele dia eu estava atribulada. Aquele dia eu estava assim perturbada com a minha situação. E eu te dei uma resposta que eu fui para casa, eu não devia ter feito isso. Você me perdoa, mas de coração. Pronto, Senhor, já pedi perdão. A minha parte eu fiz. Coração.
E aquilo que a gente fizer de coração, com sentimento, a outra pessoa não vai resistir, porque é poder de Deus. Vai sair fogo dos teus olhos. Aquela pessoa vai receber a unção do Senhor. Faça isso, é a ordem do Senhor. E aí, ficou tudo bem. E eles continuaram e não teve mais investida nenhuma. Teve. Só que externa. Irmãos, toda guerra externa, a gente junta força e batalha junto. Mas se a guerra for interna, a gente não sabe quem é por quem. Irmão, você gosta de quem? Ah, tá, você gosta dela, então também vou gostar. Ah, você não gosta? Por quê? Ah, então vou me afastar, porque, né? Eu não quero problema para mim. Não. Todos, um só corpo. E quem não for assim, não resistirá. Os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Você não precisa se preocupar, a igreja é de Deus. Você não precisa se preocupar, faz a sua parte. Quem não é daqui não vai ficar. Não sou eu que estou falando. E vocês que estão aqui, fiquem firmes, porque Deus vai te usar. E vai te usar com grande poder, porque eu sentia quando eu lia isso. Lá no final está escrito que o povo chorava, alegre por ver. Irmãos, nós vamos ouvir o nosso nome. Ali tem uma igrejinha na esquina da CCI, vocês conhecem? Vai lá. Vamos falar isso. Lá tem cura. Porque Deus está lá. Lá eu vi pessoas sendo libertas de vícios. Vai lá, leva o teu filho lá. Vai ser assim. Nós seremos falados como a procurada. A igreja procurada. Será que esse Magalhães tem igreja suficiente para esse povo que anda aqui, ó? Você vai para lá, a gente desce pela Cabo Sul, tem aquele miolo ali que a gente não entende o que acontece, né? É gente no meio, é gente do lado, é bicicleta, é carro. Olha quanta gente nesse Magalhães. É muita gente. Será que o Senhor não está esperando você trazer essas vidas para cá? Talvez num convite dentro do mercado. Não estou falando só para quem você conhece, não. É para o desconhecido. Ande com folhetinhos dentro da tua bolsa. Carregue versículo. Você vê alguém... Olha, posso deixar uma palavra para você? A pessoa vai olhar e falar, nossa, que diferente. Que igreja você é? É a primeira pergunta. Gostei de você. Que igreja você é? Eu sou da CCI do Magalhães. E essa igreja vai encher. Essa igreja vai encher porque é poder de Deus e é propósito de Deus. Não duvide disso. Olha a construção, o tamanho. Não duvide disso. Mas a partir de mim, isso precisa mudar. Algumas coisas precisam mudar. E com base nessa palavra, eu peço que você vá direcionando a sua visão. Com base nessa palavra, eu peço que você vá analisando a tua igreja. Começa olhando para a tua igreja. Você que está na live também, olha para a tua igreja. Essa palavra vai se encaixar na tua igreja também. E começa a analisar, Senhor, a igreja está com deficiência nisso. O que eu posso fazer? Eu não sei, então eu vou orar. Será que eu posso ajudar com uma opinião? Sim, sim, né, pastor? Fale com o pastor. Fale com o pastor. Pastor, eu estava pensando. E se a gente fizesse assim? Vai falar, puxa, podia ter isso na igreja. Não, fala com o pastor. Porque o pastor é o anjo da igreja. E ele vai receber a ordem de Deus. Se sim... E se não, porque nem tudo será feito, porque ele recebe ordens de Deus. Eu não fui contratada pelo pastor para defendê-lo, não é isso. Mas a palavra está falando isso. A palavra falou de um homem que liderou. E foi Deus que chamou ele para liderar. Ele era copeiro. O pastor não era pastor de igreja, ele era pastor auxiliar. Mas Deus trouxe. E colocou ele aqui. E designou ele. E ele tem recebido sabedoria do Senhor. E você tem orado e ele tem sido revestido. A palavra tem vindo desse altar porque você tem pedido. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Hoje é culto. Que roupa eu vou? Qual a intenção dessa roupa, Senhor? Eu quero receber de ti. Eu vou lá. Senhor, eu vou louvar. Qual a intenção desse louvor? Irmão, eu vou tocar. Qual a intenção desse violão? Qual a intenção dessa bateria? Para quem eu estou fazendo e por que eu estou fazendo? Até o simples fato, que parece simples, mas não é, vir e sentar nesse banco. Qual a intenção do seu coração? Receber a palavra? Então você vai receber.
Ai, o culto hoje não estava bom. Culpa sua, culpa minha. O culto quem faz somos nós. É culpa minha. Nossa, eu fui na igreja hoje, mas eu devia ter ficado em casa, porque o culto não foi bom, não. Tem coisa errada comigo. E eu faço o culto. Não é Deus quem dá o culto. Nós prestamos o culto. E se algo dá errado, às vezes acontece. Um instrumento sai fora, né? Alguma coisa sempre acontece. Imprevistos acontecem. Nós somos humanos, nós erramos. Pode ser que aqui a minha garganta falhou. Pode ser que algum irmão erre. Você está aqui para ajudar e não para acusar. Você foi levantado como intercessor da casa de Deus e não acusador da casa de Deus. O Senhor poderia falar para nós assim, que eu já vi pregação assim: se aqui não é o teu lugar, pode procurar o seu lugar, mas o Senhor não está falando isso não. O Senhor está falando: aqui é o teu lugar. Permaneça e trabalhe, porque outra coisa que impede o crescimento da igreja é eu querer só o dadá. Impede o crescimento da igreja, porque Deus me trouxe aqui. Eu falei com o pastor: pastor, eis-me aqui. Eu vim ativa e quero continuar ativa. Agora, se eu chego aqui com o talento que Deus me deu, com a palavra que eu tenho, pelo estudo da palavra, não é Deus que dá, isso é leitura, precisa ler a Bíblia. Para ter contato com Deus, precisa orar, ter o particular com Deus. Quer intimidade com o Senhor? Oração, jejum e secreto. Oração aqui é bom, mas o irmão está ouvindo, eu vou me preocupar para orar bonito, né? Lá no quarto ninguém está te ouvindo. É lá que Deus te conhece. É lá que Deus vê as tuas lágrimas. É lá que o teu coração é quebrantado. E muitas vezes é lá que você é batizado no Espírito Santo, recebe dons. Muitas vezes é lá. Outras vezes na comunhão. Mas o certo é, você entrou aqui, saiba, você é útil para essa casa. Não fique parado. Busque em Deus. Procure o pastor. Pastor, o que eu posso fazer? Eu quero ser útil na obra do Senhor. Eu quero fazer parte desse crescimento. Porque essa igreja vai crescer. Glória a Deus. Essa igreja vai crescer. E Deus convoca os trabalhadores. Não é só Neemias que fez o muro. Ele não fez sozinho. Muitos cuidaram das portas. Outros nos tijolos. E outros renovaram a adoração que estava corrompida. Esdras renovou a adoração do povo. A lei que estava corrompida. Talvez Deus está te chamando para adoração. Talvez Deus está te chamando para renovar a palavra no povo de Deus. Para trazer uma mensagem. Se santifique no Senhor. Porque Deus fará maravilhas através de você. Você crê nisso? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento em que essa palavra ainda está fluindo, e eu vou dizer para você que você precisa ruminar mais essa palavra. E ruminar é uma palavra até ruim de falar, mas é aquilo que os cavalos fazem. Eles comem, engolem, ruminam e depois engolem de novo. E isso precisa ser feito com a palavra de Deus. O que você ouve aqui, você precisa meditar na tua casa, porque senão fica como a semente que caiu na beira do caminho. Você precisa continuar alimentando o Espírito com essa palavra. Chega em casa, continua. Amanhã continua até o próximo culto. Para que essa palavra possa frutificar na tua vida. E eu convido você a baixar sua cabeça. E começar a pedir ao Senhor. Senhor, fala comigo. Eu quero ser útil na tua casa. Deus maravilhoso, aqui estão os teus filhos, ó Pai. E Senhor, na medida em que eles forem sentindo, Senhor. À medida em que eles forem sentindo. Vai tocando em cada vida, Pai. Vai ministrando sobre cada vida. E aos que o Senhor for tocando, Senhor, para ser útil nessa obra, mais do que já são. Que eles possam estar vindo aqui à frente, Pai, para receber a unção, ó Pai. Unção de sabedoria, Senhor. Unção de capacitação. Que eles venham aqui à frente, Senhor, para receber talentos novos, Senhor. Cada um, ó Pai, para que eles possam ser revestidos do Teu poder, em nome de Jesus. Se você sentiu isso no teu coração, vem aqui na frente, para que você possa receber uma oração do teu pastor, para que você possa receber essa unção, para te capacitar para a boa obra,
Deus tem trabalho através da tua vida. Você tem dons. Não permita que os teus dons fiquem enterrados. Essa obra precisa de você. O Senhor convoca os valentes nessa noite. O Senhor convoca a tua vida. Vem aqui à frente. Receba essa oração do teu pastor. Para que você possa ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Enquanto o pastor Renê, por favor, esteja orando pelas ovelhas. Se você ainda durante a oração sentir de vir à frente, pode vir. Aleluia, Deus maravilhoso. Senhor, a tua igreja tem entendido, ó Pai. A tua igreja recebeu a tua palavra, Senhor. E aqueles que têm se levantado, ó Pai, para se dispor a esse trabalho na tua obra, reveste, Senhor, capacita. Senhor, ainda que essa pessoa ache que não sabe fazer, ó Pai, é o Senhor quem capacita, Pai. Vai fazendo, Senhor, vai restaurando, vai purificando, Senhor, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, vai suprindo as necessidades da tua igreja, Senhor. Vai trabalhando nos corações, ó Deus. Vai enchendo os teus vasos, ó Pai. Enchendo com a tua palavra e com a tua unção, Senhor. Que não fique ninguém, ó Pai, sem ser tocado nessa noite. Para que possa, Senhor, frutificar e a tua igreja possa crescer em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. Oh Deus, usa cada um como intercessor, como evangelista, como pregador, ó Pai. Usa, Senhor, em nome de Jesus. Faz a tua obra, Deus, sobre cada vida, Senhor, seja a tua bênção.